Eu gostaria de chamar você para, se possível for, abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 26, do verso 36 ao verso 46. A palavra de Deus nos diz assim: Seguiu Jesus com seus discípulos e, chegando a um lugar chamado Getsêmani, disse-lhes: Assentai-vos por aqui, enquanto vou ali orar. Levou consigo a Pedro e a 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, e, começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Então compartilhou com eles, dizendo: A minha alma está sofrendo de dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Ó meu Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Mas, ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro: E então, não pudestes vigiar comigo durante uma só hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. E, afastando-se uma vez mais, orou, dizendo: O meu Pai, se este cálice não puder passar de mim sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Quando voltou, entretanto, surpreendeu novamente os seus discípulos dormindo, pois não suportaram os olhos pesados de sono. Então, retirou-se novamente e foi orar pela 3ª vez, proferindo as mesmas palavras. Passando algum tempo, voltou aos seus discípulos e indagou: Ainda dormis e descansais? Eis que a hora é chegada. Agora o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e sigamos. Eis que meu traidor está se aproximando. Graças a Deus, a palavra do céu, do acontecimento do Senhor Jesus. Se por acaso você estiver tendo algum problema de áudio, de vídeo, você nos informe. Nós queremos que a transmissão seja a mais perfeita possível, apesar de não estarmos em nenhum estúdio. Mas, se você estiver escutando normalmente, se você não estiver escutando, nos avisa, a gente dá um jeito de arrumar aqui. Mas amém. O Getsêmani, ele era um lugar muito conhecido. E conhecido entre nós cristãos também. Várias e várias pregações foram feitas acerca do Getsêmani. Getsêmani significa prensa de azeite. Naquele local havia muitas oliveiras plantadas. Também existia uma prensa ou um lagar. Lagar era um tanque onde as oliveiras eram apertadas de forma que o óleo das azeitonas ele era espremido e retirado dali. Então, ali em Getsêmani, oliveiras eram espremidas para que o bom óleo de azeite pudesse ser obtido e comercializado. O significado do nome Getsêmani expressa muito bem a agonia que Jesus Cristo sentiu naquele lugar. Jesus foi prensado naquele lugar. Jesus foi apertado no Getsêmani. Às vezes, nós também somos colocados na prensa ou no lagar de Deus. Algo que tenho aprendido é que Deus tem o poder de usar o abatimento para poder nos edificar. Deus usa muitas vezes situações adversas que nos edificam. Deus usa as lutas, as provações que nos atingem para nos ensinar de alguma forma. Eu não creio. Eu creio que tudo que eu passei já na minha vida foi
para que, de certa forma, eu crescesse espiritualmente. Eu conseguisse chegar aonde cheguei, da maneira que cheguei, pensando da maneira que cheguei. Porque senão eu não teria o crescimento adequado da maneira que Deus o quisesse. Deus nos coloca no seu lagar, no seu lugar de prensa, para nos tratar e mais tarde nos usar. Você que passa por sofrimento, não pense que só nas coisas ruins. De maneira nenhuma. Você que está passando por uma depressão, creia que tudo isso vai ser usado no futuro para que pessoas que estejam passando por uma depressão possam ser ajudadas através do seu testemunho. No verso 37, Deus diz assim: levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. No 38, então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Verso 37 e 38 nos mostra que Jesus estava em luta contra as fraquezas de sua própria humanidade. O plano divino estava traçado, sim, mas a natureza humana de Jesus lutava. A oposição ao plano divino estava na própria carne de Jesus. A tristeza e a angústia de Jesus foram tão profundas naquele instante que Cristo pede a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, que fiquem com ele. Jesus havia enfrentado antes muitas oposições à sua missão. Pedro, não entendendo o plano de Deus para a sua vida, propôs que Cristo não morresse na cruz. Satanás tentou a Cristo, tentando afastar ele da obediência do Pai. Mas no Getsêmani, Jesus enfrentou um inimigo totalmente diferente. Naquele instante, seu grande inimigo era a sua própria humanidade, ou seja, ele mesmo. Sua humanidade revelava naquele momento os limites e as fraquezas que são comuns de todos nós seres humanos. O Deus encarnado estava tendo uma profunda experiência naquele instante com as fragilidades que fazem parte da nossa natureza humana. Porque, lembrando, Jesus Cristo era Deus, mas ele nunca usou da prerrogativa de ser Deus para cumprir a missão que foi estabelecida por nosso Pai. Jesus Cristo, tudo o que ele fez foi como ser humano. Ele viveu como ser humano, ele comeu como ser humano, ele brincou, ele se alegrou, ele entristeceu como um ser humano. E nesse momento se encontra ele no Getsêmani como um ser humano, enfrentando todas as dificuldades possíveis da sua carnalidade, da sua humanidade. No Getsêmani ele enfrentou sim esse inimigo pessoal próprio dele, que é ele mesmo. A humanidade de Jesus permitiu que ele experimentasse o medo, a angústia, a tristeza profunda, mas nenhum desses sentimentos afastou Cristo do seu alvo. Aprendamos também a imitar este exemplo de Cristo. Quando entramos em uma luta contra nossos próprios sentimentos, como o medo, a dúvida, a angústia, ou seja lá qualquer outra coisa, peçamos a Deus força para permanecer firmes no alvo e no plano de Deus. Lutas vêm para você, para mim, para qualquer um de nós. Desafios. Mas o confiar em Deus
no plano de Deus, não pode se afastar de mim. E se a minha humanidade começar a ser maior em querer me afastar desse plano, que eu dobre os joelhos e clame ao Senhor para que eu permaneça firme no alvo. No verso 38, há um detalhe importante a observar na palavra de Jesus. Ele diz: ficai aqui e vigiai comigo. Jesus sentia a necessidade de ter pessoas com ele naquele momento. Ele não queria ficar só. Ele leva consigo Pedro, Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Jesus entendia que algumas lutas não devem ser experimentadas no isolamento, em meio à solidão. Existem lutas na vida do crente que devem ser compartilhadas, sim. Sabiamente, o apóstolo Paulo escreve na carta aos Gálatas, Gálatas capítulo 6, versículo 2, diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Nós devemos compartilhar, sim. Compartilhar entre irmãos presentes. Não fazer como muitos que compartilham suas vidas no Facebook, no Twitter, no Instagram e em tantas redes sociais. Não é esse tipo de compartilhamento. Não é um compartilhamento de querer anunciar a vida para todo mundo, mas é ter alguém para compartilhar isso. Compartilhar faz bem a nós mesmos. Ter algum confidente, alguém com que podemos abrir o nosso coração, revelar os nossos medos, é bom e é necessário. Às vezes, um crente se reveste de uma grande capa de espiritualidade para esconder as suas fragilidades e imperfeições. Mais tarde vem a bomba. A notícia que ninguém esperava. O irmão caiu, ou o irmão esfriou espiritualmente. Todos nós temos que ter dentro de nós que nós somos frágeis. Nós somos imperfeitos. Eu não sou perfeito. Eu não sou um super-homem. Eu não tenho poder nenhum. Quem tem poder é Jesus Cristo. Então, é Jesus que é a pessoa poderosa, não eu. Eu posso estar aqui conversando com vocês e daqui a pouco praticar um erro contra minha esposa, contra meus filhos, contra um amigo, contra um irmão, contra seja lá quem for. Porque eu sou passível de cometer erros. Eu não posso tentar passar uma imagem de uma pessoa que é santa demais. Eu estou tentando melhorar. Eu estou tentando fazer as coisas de Deus conforme Deus quer. Mas eu não sou perfeito. E eu não tenho poder nenhum. Mas abrir o coração para uma pessoa que você confia é muito bom. É muito bom poder confiar em alguém. O verdadeiro homem ou a mulher espiritual é aquela que aceita os seus limites e sabe que é apenas um frágil vaso de barro. Por isso que nós somos tratados como barro do oleiro. Porque quem já mexeu em um vaso de barro sabe que qualquer coisa ele trinca. Ele reconhece que o apóstolo Paulo também distinguiu em Romanos capítulo 7, versículo 24: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Que desventura! Se o apóstolo Paulo falou isso,
Imagina eu, que estou muito aquém de proximidade dele. Então nós temos que parar com essa espiritualidade nossa e viver uma vida verdadeira diante de Deus. Uma vida verdadeira, é lógico que eu não vou anunciar os meus erros num holofote, não vou pôr no outdoor, mas eu tenho que poder chegar numa pessoa e falar: estou errando, ou isso aqui está muito difícil, eu acho que eu não vou resistir, eu acho que eu não vou aguentar, eu acho que eu não vou suportar, me ajuda em oração. Uma certa vez eu disse para um irmão que eu precisava, porque ele perguntou para mim, eu tinha muitos afazeres, muita coisa, tinha muitos ministérios, e ele fez uma pergunta se eu precisava de ajuda espiritual. E prontamente eu disse: sim, quem não precisa de auxílio espiritual? E ele saiu e foi falar que eu precisava de ajuda porque eu estava pecando. E em nenhum momento eu nem disse o que era ajuda espiritual, mas ele deduziu que eu estaria pecando. É esses irmãos que têm que abrir os olhos do coração e ver que nós somos nivelados. Todo mundo somos iguais. Eu não posso apontar o dedo para você ou você para mim, porque Cristo morreu por você e morreu por mim. Então subentende-se que todos nós somos pecadores. Todos nós. Até Jesus reconheceu as fraquezas que existiam na sua humanidade. Até mesmo Jesus reconheceu que precisava de companhia para compartilhar as pressões daquele momento. No verso 39, vemos Jesus fazer uma importante oração naquele momento de luta. O texto diz assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus não estava se rebelando contra o Pai quando perguntou se era possível afastar o cálice do sofrimento dele. Aqui ele está expressando ao Pai que a sua humanidade sentia a dor e a angústia daquele momento, das coisas que ele passaria. É claro que a ideia de morrer numa cruz não é agradável para nenhum homem, e nem o foi nem mesmo para o homem Jesus. Porém, Jesus coloca a soberana vontade do Pai acima das tentações e fraquezas da sua humanidade. Ele diz: todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Nos momentos em que os nossos sentimentos ou uma situação tenta nos pressionar e tomar uma decisão precipitada, é importante fazermos como Jesus: Senhor, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. O que Deus quer da sua vida? O que Deus quer para a tua vida? Em momentos de sofrimento, aprendamos a confiar na palavra, nas promessas e nos planos do Senhor. Nessas horas, precisamos orar dizendo: faça em mim a tua vontade, ó Senhor. Quando foi que na sua oração, ao invés de pedir, você só dissesse isso: faça em mim a tua vontade, ó Senhor? Ou, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Porque é fácil falar isso na igreja. É fácil falar isso numa roda de oração, no meio dos irmãos.
Mas é no meio da angústia que isso aqui se torna real. Pai, se o Senhor quiser curar essa enfermidade, o Senhor é capaz, porque eu creio. Mas, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Pai, eu sei que o Senhor é capaz de libertar, de transformar. Eu sei que o Senhor é capaz de abrir portas. Mas faça-se em mim a tua vontade. Ó Senhor. É muito difícil nós dizermos isso. O verso de número 40 diz assim: e voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus, na sua humanidade, ele precisava sentir o apoio de alguém. Jesus, na sua humanidade, ele precisava saber que alguém estava ao seu lado. Mas a carga de Cristo era tão pesada que, na minha opinião, os discípulos não puderam suportar. O Getsemane representou para Cristo um lugar de luta, de muita luta, de sofrimento, de agonia, de tristeza, de aflição. A Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. Tamanha foi a aflição que ele sentira naquele lugar. O Getsemane também foi para Cristo um lugar de derramamento da graça de Deus. Porque se não fosse a graça de Deus, Jesus, como sairia dali? Assim como eu e vocês, existem momentos para nós que é um Getsemane, um lugar que sofremos, que padecemos, nos entristecemos, um lugar que estamos sendo esmagados. Mas são nesses momentos que eu posso dizer que eu sinto a presença de Deus, que eu ouço a voz de Deus, que eu tenho certeza de que Deus está comigo naquele momento, me amparando, me sustentando, renovando as minhas forças, fortalecendo ainda mais as coisas, para que eu consiga prosseguir, para que eu consiga continuar a minha caminhada, para que eu persista nessa caminhada que às vezes é de muita luta, de muita dificuldade. Não é fácil o viver em Cristo. Não é fácil de jeito nenhum o viver em Cristo. Mas pessoas tentam passar a imagem de que é fácil estar com Cristo, porque se você vier para Cristo, você pode ter isso, ter aquilo, você não vai ter enfermidades, você não vai ter luta, todos os seus problemas vão ser solucionados. Eu não creio dessa forma, me perdoe quem crê, mas eu não consigo crer dessa forma, porque, humanamente falando, me colocando no lugar de Deus, eu não daria o meu filho para morrer por pessoas, para que eles depois ficasse sendo feito empregado dessas pessoas. Eu daria o meu filho para morrer por pessoas, que depois ele seria exaltado como Senhor e Rei dessas pessoas. O rei, humanamente falando, aqui
com o nosso entendimento, ele atende sim os plebeus, ele protege sim, ele muitas vezes alimenta sim, mas é um querer dele, não é uma posição de que ele tem que fazer. Não. Jesus para mim é meu Senhor, meu Salvador, meu Rei. Ele um dia me salvou, ele olhou para mim e viu algo que eu não vejo até hoje. Eu não consigo ver o que Cristo viu em mim para me salvar. Mas aprove assim o querer dele, e ele o quis e me salvou, me transformou em uma pessoa perfeita? Não, cheia de imperfeições. Mas eu estou aqui e quero que a vontade de Deus seja feita na minha vida e através da minha vida. O Getsemane também, para aqueles discípulos, representou um lugar de sonolência. Existem pessoas que não conseguem te acompanhar, não conseguem estar junto com você, porque talvez não estejam preparadas para aquele ambiente ou para a posição espiritual que você se encontra. Eles erraram? Não. Tanto é que se tornaram grandes homens de Deus. Mas no momento em que Cristo precisou, eles dormiram. Mas eu creio que só a presença deles já trouxe alívio para o nosso Mestre. Jesus aproveita essa sonolência de Pedro para preveni-lo contra todas as espécies de tentações que o discípulo logo enfrentaria. Jesus esclarece que a maneira de vencer a tentação é manter-se alerta e vigiando. Vigiai e orai. Manter-se atento significa estar consciente das possibilidades de ser tentado. É perceber a sutileza da tentação e estar espiritualmente preparado para vencer elas. Não adianta eu ter discernimento, sutileza em perceber as coisas e não estar preparado para essas coisas. Eu tenho que estar preparado, porque se eu percebo e não me preparo e não dou um jeito de me proteger, é porque lá no fundo eu queria que aquilo viesse a mim. É como um alcoólatra que se converte e depois ele começa a frequentar os botecos onde ele estava. Vai chegar um momento que ele vai beber. Ele não vai resistir por muito tempo, porque nós temos que fugir da aparência do mal. Pelo fato de uma tentação nos atingir, onde somos vulneráveis, por isso nós temos que nos preparar. Nós não podemos resistir sozinhos. Porque, imaginem comigo, se eu sou alcoólatra e começo a ser tentado, e eu tenho um irmão que eu posso confiar que ele não vai sair falando mal de mim, e posso chegar nele e falar assim: irmão, eu estou passando por isso, eu estou sendo tentado, me ajude em oração, me ajude a vigiar, que foi o que Cristo fez. A possibilidade desse irmão não cair em tentação é maior do que se ele guardar sozinho para ele. Porque aqui nós estamos falando do Getsemane, onde Jesus estava. Jesus era homem, sim, a sua humanidade estava sofrendo, mas ele não ia se desviar do plano de Deus. Se fosse eu não tinha nem chegado no Getsemane. Se fosse eu
Eu já tinha falado para Deus, ó, destrói o mundo, porque não é comigo isso. Eu não vou sofrer por esse povo. Nós temos que ser sinceros. Uma das ferramentas de defesa que temos é a oração. Orar é falar com ação. Oração não é só ajoelhar e ficar falando. Orar vem do falar. A ação vem de agir. Falar agindo. Isso que significa oração. Nós sempre temos que falar agindo. Como eu sempre digo nas minhas pregações. Eu conheço um Deus de reação. Ele espera uma ação da minha parte para reagir em meu favor. Ela é essencial para que o poder de Deus nos fortaleça e nos defenda dessas tentações. Deus quer sim nos defender, mas Ele precisa de uma ação minha. Não adianta ficar quieto, achando que Deus é o Todo-Poderoso, Ele está vendo todas as coisas e Ele não vai deixar eu cair em tentação. Não! Deus quer que eu haja e que eu demonstre a Ele que Ele é maior na minha vida. O plano dele na minha vida é maior do que todas as coisas. Que seja feita a vontade dele. Lembra do Pai Nosso que nós oramos sempre? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É na nossa vida. Não é na vida do irmão, porque na vida do irmão é fácil. É na minha vida que a vontade de Deus tem que se cumprir. É através da minha vida que a vontade de Deus tem que se cumprir. E ela vai cumprir. Muitas vezes, na nossa caminhada, na nossa vida, nós temos que ser exprimidos para que possam ser extraídas coisas boas de nós. Foi nos meus momentos de maior sofrimento que eu tive uma reflexão de vida, de que eu precisava mudar. Eu preciso mudar todos os dias. Eu não mudei não, eu estou sendo mudado. E todas as vezes que eu passo por alguma coisa, eu vejo que eu ainda tenho que mudar muito. Muitas vezes nós passamos por períodos de sofrimentos que parecem não ter fim. Muitas vezes, em meio a esses sofrimentos, nós nos sentimos sós, sem ninguém de confiança para nos dar uma palavra de alívio. Quantas vezes você já se sentiu só? Sem ninguém? Quantas vezes você sofreu e achou que seria o seu fim e você não pôde dar um telefonema? Não tinha ninguém que você confiasse o suficiente para falar com essa pessoa. Nós podemos com isso compreender que o nosso Pai, Ele quer sempre nos ensinar. Quando disse que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, e também a confiança do rei Davi quando cantou: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essas palavras não podem sair do nosso coração, porque são elas que nos fortalecem nos dias de sofrimento. Eu não sei o que você tem passado, o que você está passando. Jesus Cristo venceu o Getsemane não para se aparecer, não
porque ele queria ser exaltado. Jesus Cristo venceu o Getsemane por amor à minha vida e à sua vida. Foi por amor a nós ali naquele momento, creio eu, que ele orando, apesar da sua humanidade, ele é Deus. E ele era Deus naquele momento também. E ele podia perceber que, se ele vencesse todos os obstáculos, a humanidade poderia ser salva. Eu poderia estar aqui nesse momento pregando livremente acerca do amor de Deus. Você aí do outro lado me ouvindo. Eu poderia ter a certeza de que existe um Deus que me ama ao ponto de sofrer, padecer e morrer pela minha vida. Eu não sei o que você tem passado, mas eu já passei também por muitas coisas. Porque teve momentos da minha vida que eu achei que eu não ia aguentar, que eu não ia suportar, que eu não ia resistir. Existiam momentos da minha vida que eu preferia morrer, mas eu suportei, eu resisti, eu aguentei e eu não morri. Eu estou aqui, falando com vocês, porque eu olhei para o amor de Cristo e vi o quanto Ele me amava, o quanto Ele queria que eu chegasse a um lugar. E esse lugar se chama Nova Jerusalém. Então, meu amado, minha amada, quando você olhar pela janela, pela porta, ou quando você acordar e ver o lindo alvorecer, quando você ver o entardecer, quando você sentir a brisa bater no seu rosto, quando você olhar para o céu à noite e ver as estrelas, as luas, ou mesmo quando você olhar para cima e ver tudo nublado, lembre-se de que não há temor nos infortúnios do dia, porque Deus está contigo. Foi Ele que criou todas essas coisas. E se Ele é poderoso para fazer uma bola de fogo nascer e se pôr todos os dias para nos trazer calor, nos trazer claridade, e à noite Ele nos dá o refrigério e uma boa noite de sono, o que Ele não é capaz de fazer por mim e por vocês? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Jesus Cristo está aí com você neste momento. O Espírito Santo de Deus está aí com você nesse momento. Deus está aí com você nesse momento. E eu te garanto que Ele te protegerá. Ele vai realizar um milagre na tua vida, se assim você o crer. Se assim você orar, mas falando com ação, agindo em favor disso que você está falando. E não só simbolicamente dobrando os seus joelhos e falando. Deus quer te abençoar nessa noite. Deus quer que você se transforme ainda mais. Deus quer realizar um milagre na tua vida, mas o primeiro milagre é mexer com a sua humanidade. Porque não é fácil ser transformado por Deus. Então, que você creia que esse Deus é poderoso para ir além daquilo que você pensa. Deus é poderoso.
Deus é muito poderoso.